importância da informação climática no momento da pulverização. Seja por avião, por trator, por drone, toda pulverização ela precisa ter parâmetros. Então, quando a gente pega um mapa de aplicação e enxerga por onde foi feita a pulverização, a gente tem algumas informações. Só que essas informações elas não são de maneira tão precisa, porque a gente vai ter uma incidência, uma variação climática que vai incidir sobre aquela aplicação. E se eu não tenho esse dado registrado no momento da pulverização, no momento que está acontecendo a pulverização, eu vou coletar um dado equivocado, eu vou coletar um dado que não representa a realidade daquele momento onde eu fiz a pulverização. Por quê? Porque eu vou pegar esse dado e eu vou só ter um referencial. O que eu quero dizer? Iniciei a aplicação às 2 da tarde, conferi lá numa estação meteorológica próxima, que não vai estar próximo, vai estar a quilômetros de distância, vou registrar aquela informação e vou começar o trabalho. Só que naquele local onde eu estou fazendo a aplicação, não é de fato aquele registro que eu realizei, que eu coloquei a questão da informação. Então, o que me interessa saber precisamente aquela informação daquele momento da pulverização? Porque eu vou conseguir tornar precisa a informação se a minha aplicação foi eficiente ou não foi. Se eu tenho a tendência de ter uma aplicação bem mais efetiva do que outras, porque a questão climática vai influenciar de maneira diretamente. Tanto a questão de temperatura, a questão de umidade, direção do vento, velocidade do vento, informações de ΔT, que é a referência entre temperatura e umidade. Então, uma série de informações, uma pulverização convencional, eu preciso estar baseado na questão climática. E hoje, cada vez mais, com a questão da agricultura de precisão, esse dado é muito importante. Então, baseado nessa informação, a gente vai entender e vai começar a fazer uma junção de todas as informações para tornar cada vez mais importante e de maneira consciente a nossa decisão de ter feito a pulverização naquele momento, se os ajustes dos equipamentos estavam corretos para aquela pulverização, porque muitas vezes a gente só vai entender aquilo que foi feito na pulverização meses depois, dias depois, semanas depois. Então a gente tem que ter uma certeza do que foi feito para que a gente consiga dizer, olha, aquela aplicação ela estava certa, ela foi na temperatura correta, ela foi na umidade correta, ou seja, a evaporação que eu tive não foi grande, porque os dados climáticos mostraram isso, a direção do vento, ou seja, aquela pulverização não foi empurrada para uma outra posição, a velocidade do vento estava correta, para que eu tivesse uma abertura correta de faixa de aplicação, e assim por diante, cada detalhe disso vai corresponder a uma eficiência do momento da aplicação. Então eu só vou saber se eu fui eficiente ou não, muitas vezes esperando um prazo para fazer o cheque da lavoura, mas outras vezes, que é a maneira da agricultura de precisão correta, é eu saber quando eu terminei a aplicação, eu vou buscar uma série de parâmetros e vou entender. Aquilo que foi feito está de acordo com o que deveria ser feito para que tudo fosse eficiente ou não está de acordo. Então, o que é estar de acordo? A gente tem uma chamada janela ideal de pulverização. O que vai ser essa janela ideal de pulverização? São parâmetros médios que vão influenciar menos na questão da pulverização, vão influenciar menos na evaporação ou no deslocamento daquela pulverização que a gente vai fazer. Como vocês sabem, cada vez que eu solto uma gota no ar, que a pulverização nada mais é do que soltar uma gota no ar, essa gota tem um trajeto, tem uma trajetória até se depositar na lavoura, no alvo que a gente está buscando. Esse tempo que ela vai levar para sair do bico pulverizador, de qualquer máquina de pulverização, e chegar na lavoura, ela vai sofrer com a questão climática. Muitas vezes essa gota vai até desaparecer, ela não vai chegar, ela vai evaporar, a água que tem nela vai evaporar e aquela gota vai sumir. Então isso chama-se deriva e eu não vou ter a gota que vai chegar na lavoura, que seria o nosso objetivo. Então a questão de configuração do equipamento agrícola que tu está utilizando, a questão da informação climática é diretamente proporcional à eficiência da pulverização que tu está fazendo. Então, quanto mais informação eu tenho, quanto mais dados eu tenho do momento da pulverização, exatamente daquele momento, mais preciso eu consigo ter os dados para dizer, olha, essa pulverização de fato foi eficiente, e a gente não precisa nem olhar a pulverização na lavoura, porque ela está, todos os dados mostram que ela foi extremamente precisa, que ela foi realmente adequada para aquela pulverização.
Então, quando a gente fala de janela de pulverização, a gente vai tratar normalmente da aplicação com sistemas convencionais. O que são os sistemas convencionais? Aqueles que não têm uma adição de capacitação para a gota. Ou seja, eu largo essa gota a uma certa altura e ela vai, por gravidade, chegando no alvo que eu estou buscando. A janela de pulverização, a janela ideal, tradicional, muitas vezes ela não vai se adequar a sistemas, por exemplo, como o eletrostático. Que ele, em janelas, uma janela normal, ele vai ser muito bom. Numa janela que não é ideal, ou seja, a temperatura muito alta e a umidade muito baixa, o eletrostático vai ser mais eficiente ainda, porque ele dá mais força para aquela gota. Então, ela vai se depositar muito mais rápido. Então, nessa proporcionalidade, o eletrostático ele sai um pouco desse comparativo de janela de pulverização ideal, porque ele é um produto que tu agrega outro fator para que ele fique mais potente e torne a gota muito mais eficiente. Que é o caso de colocar uma energia, um elétron na gota para que ele vá se depositar de maneira muito mais eficiente. Mas tratando das pulverizações convencionais, a gente precisa levar em consideração muito violentamente a questão climática, porque ela vai interferir diretamente na nossa aplicação. Então, o que tem de mais preciso hoje na questão de medição de questões climáticas da pulverização? A Travicar ela traz para o mercado um sistema. O que diferencia esse sistema dos demais equipamentos que tem no mercado? Ele vai casar exatamente a pulverização do avião com aquele dado coletado a cada 0,2 segundos ao lado da lavoura. Então, a estação meteorológica móvel da Travicar, ela acompanha o carro de apoio. Esse carro de apoio é o carro aquele que vai fazer todo o abastecimento da aeronave, que normalmente ele está muito próximo da lavoura, e a gente vai ter um dado real da posição onde o avião está fazendo a pulverização, e eu vou conseguir casar essa informação. Então, a cada 0,2 segundos de deslocamento da aeronave durante a pulverização, o dado climático é coletado e registrado exatamente naquela posição da lavoura. O que eu tiro de informação disso? Para vocês terem uma ideia, como é que eu trabalho essa informação? Através do Travicar Connect, que é o sistema da Travicar de análise de qualidade da pulverização, eu consigo casar e triangular todos esses dados. Através de mapas de calor, eu consigo chegar na informação, definir previamente todos os parâmetros que eu coloco como ideal. Então, se eu estou trabalhando com sistemas convencionais de pulverização, onde eu trago a informação e tudo isso já está pré-organizado, pré-definido para uma aplicação adequada, eu trago essa informação, registro para o sistema do Travicar Connect, e a partir do momento que o avião começa a trabalhar e junta todas essas informações, quando ele finaliza a área, o sistema traz exatamente indicando, olha, um parâmetro que tu definiu como importante não foi seguido. Aquele parâmetro extrapolou a medida que tu colocou como ideal. Então, essa pulverização vai ser mostrada para a fazenda de maneira a chamar a atenção que ela tem que ser verificado mais pontualmente, porque não foram seguidos parâmetros, ou parâmetros climáticos, ou parâmetros de fluxo, ou parâmetros de altura, ou parâmetros de direção do vento, de velocidade do vento, uma série de informações trianguladas para que tu consiga ter, de fato, a informação. Minha pulverização foi correta, eu posso dormir tranquilo que tudo que eu fiz lá chegou na lavoura. Então, essa informação tu só vai ter quando tu triangula essa informação com dados climáticos, porque é diretamente proporcional à influência na questão da deriva das variações climáticas. Então, esse dado, eu coletando ele de forma extremamente rápida e precisa ao lado da lavoura, eu consigo juntar informações totalmente reais do que está acontecendo. Aí tu vai me dizer assim, tá, Felipe, mas eu já utilizo alguns medidores de mão, eu realizo anotações dessas informações. Toda vez que eu vou iniciar uma pulverização, a gente toma nota dos dados, a gente pega um medidor de mão, bota próximo à lavoura e faz a coleta dos dados. Pois aí, o que difere o sistema da Travicar? Ele não vai coletar a informação só naquele minuto antes de começar ou só no minuto depois que eu terminar a aplicação. Ele vai coletar o dado por todo o período da pulverização e esse dado é a cada 0,2 segundos. O que significa um dado a cada 0,2 segundos? Significa um deslocamento de em torno de 10 metros da aeronave. Então, a cada 10 metros eu tenho um dado preciso climático da pulverização que foi realizada. Tá? E esse dado aqui que é importante também. O sistema acompanha um tablet, esse tablet fica com a equipe de solo
e eles têm um monitoramento preciso do que está acontecendo. Então, se tiver que interromper a pulverização, se tiver que recalibrar algum equipamento, ajustar alguma angulação de bico, fazer algum ajuste do sistema para que tu tenha uma melhor eficiência com o dado que tu tá verificando, é o momento adequado de tu fazer quando o avião vai pousar para fazer um abastecimento. Então o avião pousou, retornou e a temperatura estava extrapolando o ideal, e eu tenho que, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que engrossar um pouco mais a gota, eu consigo lá na barra de pulverização fazer os corretos ajustes dos bicos para aquela condição climática e o avião segue o trabalho e está apresentando uma gota correta para pulverização. Então, é isso que é interessante, que eu, além da minha equipe de solo ter o dado completo e real do que está acontecendo, ela consegue atuar para corrigir alguma adversidade muito antes dela acontecer. Ou seja, eu não permito que eu faça um erro, eu não permito que a lavoura pague a conta no final da história e tenha uma praga que não tenha sido combatida de maneira correta. Eu faço acontecer o ajuste do equipamento e eu corrijo isso no momento adequado, que é lá durante a aplicação. Então, além de tudo isso, eu ainda, posterior toda a aplicação, se algum dos parâmetros, se alguma das correções não foi adequada, eu ainda consigo enxergar isso dentro da minha fazenda, dentro da minha sala de informação, que a tela vai mostrar, olha, essa área aqui ela foi aplicada numa condição muito extrema, a temperatura estava muito alta, a umidade estava muito baixa, o sistema que foi utilizado é um sistema convencional, ele deveria estar ajustado por exemplo, a uma angulação de 0 graus, para tu ter uma gota mais grossa, mais adequada a essa pulverização, e aí tu tem como verificar se realmente foi adequado, para poder não te preocupar com aquilo que foi feito. Então, conseguir realmente entender muito antes de tu ver o efeito na lavoura se aquilo que tu fez de fato aconteceu. Então, esse sistema Travicar, extremamente rápido, extremamente moderno, extremamente preciso. O que eu ganho com ele? Velocidade na tomada de decisão. E hoje, decisão e velocidade da informação é o que prepondera no meu ganho, na minha qualidade, da minha colheita no final. Então, se eu trato uma lavoura errado, eu não tenho parâmetro para saber se eu tratei certo ou errado, eu vou contar com a sorte. E aí a sorte eu começo a perder potência, perder força de domínio dos parâmetros. Porque nada mais é que a lavoura é um domínio maior dos fatores, eu consigo ter melhor colheita ao final, eu consigo dominar as variáveis de maneira mais precisa. Então, se eu não tenho um dado, eu não tenho como dominar. Se eu coleto um dado de maneira analógica, eu olho o númerozinho do equipamento e eu tomo nota, esse dado ele é daquele momento. Só o que aconteceu durante as 3 horas de pulverização que eu realizei, eu não tenho como saber. Então eu não tenho como saber se aquela aplicação chegou de fato na lavoura de maneira correta e se vai tratar a minha praga. Então a questão é muito mais importante do que se tu contratou uma aeronave, se tu tem uma aeronave para pulverizar, se tu tem um drone, se tu tem um trator, não importa o que tu utilize, tu precisa que a informação seja correta, tu precisa que tu tenha o dado para tomar a decisão. E muitas vezes essa aplicação não tem um dado. Então muitas vezes se conta com a sorte, e a sorte a gente sabe como é, pode ser 50% a favor, 50% contra. Como a gente vai ter uma série de variáveis que pode se deslocar ao longo do tempo, talvez a nossa sorte vire 10%. E a gente, com o equipamento, a gente consegue, de fato, inverter isso e dominar e saber muito antes o que a gente pode fazer. Então, aqui para vocês, é um sistema muito simplificado, é um sistema que vai no carro de apoio, então isso vai na parte de cima do capô do carro, no teto do carro, tem um outro sensor que tu acopla na porta, para também ter informações de inversão térmica também. Ah, Felipe, mas inversão térmica vai ajustar o equipamento, vai trabalhar, vai conseguir fazer a deposição de forma correta, porque é uma realidade do campo, não tem como tu mudar. Tu vai ter que trabalhar nas condições, mas tu tem que saber que condição que tu vai trabalhar, que condição que tu tem para ter que ajustar equipamentos para ser mais eficiente. Então, o importante é entender justamente isso. Tu não tem que parar de pulverizar, tu tem que simplesmente ajustar o teu equipamento para aquela condição climática que tu está vendo naquele momento. Então, a preparação da tua equipe, ela vai um pouco mais além de tu só entregar um equipamento e dizer, ó, trabalha com esse equipamento do jeito que está. Porque ele vai precisar, se ele for no sistema convencional, ele vai precisar de ajustes ao longo do tempo. E a Travicar está aqui há 55 anos justamente para trazer e ensinar o que tu tem que fazer no teu equipamento. Como tu vai calibrar, o que tem que fazer para ajustar, qual é a posição que ele vai ser mais adequado para uma pulverização, obviamente casando com toda a informação da tua equipe de agrônomos, com a tua equipe técnica, que vai ser muito mais assertiva no quesito, porque ela está
Ela conhece a tua lavoura, ela conhece a tua região, ela conhece as características da tua região. Por exemplo, tem regiões que o vento ele é uma velocidade alta e mesmo assim se faz todo o trabalho de maneira perfeita. Então, o que eu tenho que saber? A direção dele, o que eu tenho que saber? Quanto que é a velocidade do vento para que eu ajuste o equipamento de forma correta para trabalhar naquela situação. Então, é isso que até é muito importante que se divulgue, é muito importante que se fale. Todo e qualquer equipamento agrícola, ele vai ser eficiente, independente da condição climática, desde que ajustado corretamente. Então, é isso que é importante. Mas se eu não tenho dado, eu não tenho como ajustar corretamente. Se eu não deixo um dado preciso, contínuo para uma equipe de solo, eles não têm como tomar uma decisão e corrigir. Tu não tem como tomar uma informação e fazer a mudança. Então, a informação é a chave de todo o negócio. É a precisão que tu está precisando, é a precisão que vai mudar a tua forma de trabalhar. Então, é isso que tu vai começar a te diferenciar no mercado e começar a ter uma lavoura muito mais eficiente. Então, tu tem teu avião próprio, se tu não tem o dado, tu não tem nada de informação. Então, ver um mapa pintado não vai mudar nada, não vai dizer se aquilo aconteceu ou não, vai dizer que o avião passou, sobrevoou e pulverizou. Agora, o que ele pulverizou, como é que ele pulverizou, que dado eu consigo medir, está dentro do parâmetro, está fora do parâmetro, esse parâmetro está medido, não está medido, é a cada 0,2 segundos, não é, como é que é esse parâmetro? Então, tudo isso é agricultura de precisão. E lembre-se que eu falei em vídeos anteriores, a gente vem cada vez mais aumentando a capacidade produtiva de uma área, justamente com tecnologia. E aí aqui tem mais um exemplo, mais um produto Travicar, revolucionando a pulverização aérea.